E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Hoje, tratando dessas resenhas que a gente sempre traz acerca do desenho realista, eu quero falar de um assunto que envolve duas fases de aprendizado no desenho. Duas fases que são muito importantes de serem observadas para que você tenha uma evolução constante. Mas, antes de falar desse assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe os seus comentários aí dizendo a respeito do que você está achando dessas séries de vídeos que a gente vem colocando aqui diariamente, né? Assuntos, qual quadro que você mais gosta, por quê, alguma sugestão de assuntos que sejam relevantes, alguns artistas que você gostaria de ouvir falar deles na série Conhecendo Artistas pelo Mundo, que rola todo domingo aqui no canal. Enfim, deixe o seu comentário porque é sempre bastante importante para a gente saber um pouco mais da sua história. Seguinte, as duas fases de aprendizado. Na verdade, eu só consigo entender isso hoje, depois de mais de 20 anos de experiência no desenho. Eu não tinha essa consciência quando eu comecei. Aliás, muitas coisas, quando a gente começa a aprender, por a gente não ter ainda a experiência do que vai vir, a gente não consegue imaginar o futuro e a gente muitas vezes não consegue entender a necessidade de desenvolver determinadas coisas naquela fase, naquele momento. Só que depois lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente começa a ligar os pontos, né? Como diz Steve Jobs, não é possível ligar os pontos olhando para o futuro, só é possível ligar os pontos olhando para o passado, porque as coisas começam a fazer sentido. Então, uma das coisas que eu vejo que me trouxe muita experiência no desenho, na parte de acabamento, foi desenhar retratos. A parte de desenhar retratos desenvolveu muito o meu lado técnico e o meu lado de observação. Por quê? Eu sempre fui um cara, desde moleque, que eu não tinha muita facilidade para criar. Eu acho até que não era bem um lance de facilidade. Eu acho que era mais um lance de preguiça de colocar a atenção no processo criativo. Porque o processo criativo precisa de concentração. Você não pode se estressar facilmente. Você não pode simplesmente pegar a folha em branco e falar, não sei o que eu vou desenhar e simplesmente não desenha. Não, você pega a folha em branco e muitas vezes aparentemente não vai sair nada, você começa meio que rabiscando ali e tal, como quem não quer nada, um círculo, um traço, e aí de repente vem uma ideia, ou de repente você vê alguma imagem, e aí você começa já a colocar no papel, a coisa vai surgindo. Então eu tinha um pouco de preguiça desse processo, eu gostava de copiar as imagens prontas, eu gostava de pegar uma imagem, uma figura e copiar. Beleza, só que quando eu comecei a pegar retrato para copiar, eu percebi que havia ali uma complexidade muito diferente das figuras que eu pegava antes, que era só traço e tal, que era tudo muito simples de fazer. Na hora de desenhar o retrato, havia toda a complexidade de luz e sombra para poder dar a sensação de volume, de profundidade, né, de tridimensionalidade no desenho que eu não conhecia. Eu não conhecia os materiais, eu não conhecia a forma como usava tais materiais, eu não conhecia os materiais que estavam disponíveis no mercado e os resultados que eu poderia alcançar usando-os. Então era tudo muito limitado. Então eu tive que passar por esse processo, que eu chamo de processo de conhecimento técnico. É quando você conhece os materiais, você conhece os lápis, as graduações dos lápis, o que cada graduação é capaz de fazer, como que elas funcionam entre si, como que uma mescla com a outra, o que é melhor fazer, se é um trabalho mais escuro ou um lápis mais claro, se é ao contrário, né? Não, falei errado. Se é mais fácil você fazer um desenho escuro com um lápis mais escuro, ou é mais fácil você usar um lápis mais claro e depois vir escurecendo aos poucos, tudo isso você vai conhecendo fazendo. Eu costumo dizer que desenho se aprende desenhando, sombrear se aprende sombreando. Você vai conhecendo os lápis e vai conhecendo o que cada um deles produz. Você vai conhecendo os papéis mais porosos, mais lisos, mais grossos, mais finos,
os lados dos papéis que são diferentes, aí você começa a perceber que determinado papel é melhor você usar o verso, aquele outro papel não, é melhor usar a frente mesmo. Ou seja, isso tudo é um conhecimento técnico que você vai adquirindo por meio da experiência. É só fazendo mesmo, não tem receita, não tem como alguém dizer para você, falar, é assim. Não, quando ele fala é assim, é fruto da experiência dele, só que nem sempre serve para você. Eu dizer para você que é melhor usar o lápis em pé, eu estou te dando um conselho que funcionou para mim. Mas de repente com você não vai ser assim, de repente você vai conseguir um melhor resultado usando o lápis deitado, só que isso você só vai saber fazendo, usando, praticando. Então essa é a fase do conhecimento técnico e tem muita gente que por não passar ou por achar chato passar por essa fase, ele já quer ir logo para a fase da criação, a fase em que ele quer criar imagens, personagens, explorar cenários e tudo mais. Isso tudo é muito legal, é tudo muito importante. De repente você é até uma pessoa bastante criativa, que você tem facilidade de imaginar cenas, personagens, ações, posições, legal. Mas se você não tiver um conhecimento técnico para aplicar sombreamento, luz, textura, acabamento fino, refinado ao seu desenho, não adianta, você pode ter até muita imaginação, mas vai ficar uma imaginação com um acabamento pobre. Se você tiver só acabamento e não usar ou explorar a criatividade para aplicar a imaginação, você começa a fazer só cópias de retratos, que é muitas vezes o que eu faço. E eu não estou falando isso no sentido de alguém vir nos comentários dizer, você está caindo em contradição, porque você diz que isso aí não pode, mas você faz. Eu não estou caindo em contradição, porque na verdade eu sei o que eu faço e eu sei que muitas vezes eu preciso me aplicar mais a praticar um trabalho mais criativo para que eu possa elaborar um trabalho mais personalizado, mais customizado, que tenha uma identidade mais minha mesmo, né? Para que as pessoas olhem e saibam que aquele traço, aquele estilo é do Charles Lavezo. Beleza, cada um faz como acha melhor. Isso que eu tô te falando é um conselho, é uma coisa que eu percebo na minha arte, porque quando eu fico muito tempo fazendo retratos e cópias, e muitas vezes até de cenas que não dizem nada, sabe? Quando pega um personagem, simplesmente o personagem tá lá assim, pá, você desenha ele assim, não diz nada. Não é uma cena que transmite emoção, não é uma cena que transmite um lado sombrio ou um lado questionador, não transmite nada, é apenas uma cena retratada com uma pose ali engessada. Então, isso não é legal no sentido de criatividade, mas é legal sim no sentido de desenvolvimento técnico, porque foi por muitos anos desenhando retrato que hoje eu sou capaz sim de pegar uma folha em branco e criar um rosto realista, colocando luz e sombra onde eu quero. Se eu quiser criar o rosto de um velho no nada, eu crio e eu não preciso de uma fotografia para isso. Por quê? De tanto tempo desenhando olho, boca, nariz, a anatomia da cabeça, rugas, texturas e tudo mais. Ou seja, esse conhecimento técnico, ele dá respaldo para que a minha criatividade não ande por caminhos sem sentido, sem nexo, elaborando coisas sem pé nem cabeça que não traz nenhum tipo de acabamento estético bonito, entende? Então quando você consegue juntar as duas coisas, que é a primeira fase, que é o conhecimento técnico, e depois a aplicação prática da imaginação com base no conhecimento técnico, você consegue elaborar trabalhos extremamente harmoniosos e bonitos de se ver. Porque ele traz as duas coisas, os elementos técnicos aprimorados, né, pela experiência e os elementos criativos que transmitem uma identidade que é própria, que daí não existe uma regra, você faz igual desse, você faz igual daquele, não. Por exemplo, Van Gogh. Van Gogh tem aquele estilo dele, então ele usava a criatividade em função da técnica que ele já havia desenvolvida
né, toda espatulada, aquelas pinceladas rápidas, ou seja, ele dominou a técnica. Depois que ele domina a técnica, ele desenha o que ele quiser. Depois que ele domina a técnica, ele olha para um campo e reproduz o campo com a técnica que ele adquiriu. Ele olha para um retrato e ele faz o retrato com a técnica que ele adquiriu. Então, primeiro, desenvolve a técnica. Depois, aplica essa técnica com a imaginação para você desenhar o que você quiser. E aí você não fica nem preso no retrato e também não leigo no assunto da elaboração de imagens e cenas realistas que muitas vezes não tem nexo por causa da falta de conhecimento de luz e sombra e da aplicação prática dos materiais, ok? Eu estou falando tudo isso porque tem muitos alunos que chegam no curso e querem pular a parte de aprendizado técnico e já quer ir direto para fazer texturas. Ah, quero aprender a fazer texturas. Não, para você aprender a fazer aquilo, você vai ter que conhecer os materiais, você vai ter que ter um conceito básico de luz e sombra para então elaborar tudo isso e chegar lá no fim, ok? Primeiro você domina, depois você expande. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!